Vida de professor é duro. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite aos presentes. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a quem assiste gravado. Boa noite, Adeilma, André, infelizmente, Augusto, Bela, Cleiton, Dielen, Fabrícia, Giovana, Grazi, Grazirata, Geo Bahia, Josué, Laís, Matheus, Maiara, Suelen, Tati, Tony, Vanessa, Verônica e Zanoni. Boa noite, boa noite, boa noite. Galera, sem perder tempo, que a gente já tomou aí 16 minutos de comentários acerca de prova. Vamos lá, questão 1. Quando um réu, em um processo criminal, tem sua capacidade de entendimento e autodeterminação diante de um ato delituoso considerada totalmente ausente, ele é considerado imputável, semi-imputável, inimputável, irresponsável, causador de dolo eventual. Gabarito. Essa daí foi tranquila, né? Considerando que é uma questão para médico psiquiatra, uma galera aí que não tem tanto contato com conteúdo jurídico, essa daí, para gente que já está no papiro e são alunos de quem são em direito penal, essa daí está suave. Ausente, considerada totalmente ausente, é o sujeito que é inteiramente o quê? Incapaz de entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento. Gabarito, letra C de Charlie. Beleza? Ficou alguma dúvida? Alguma dúvida na questão? Na 1? Bom. Na verdade, a dúvida é sobre o imputável. Eu sobre coloquei inimputável, mas o imputável e inimputável com relação ao significado, acho que... Pronto, vamos lá. Deixa eu até tirar, só dar um zoom aqui, para facilitar a nossa vida. Olha só. Vamos começar por aqui. Puta. Puta quer dizer pena, em latim, tá bom? Não é isso que vocês estão pensando, não. Puta é pena. IM. Deixa eu mudar a cor disso aqui. IM. Não, esse ficou feio. Pronto. IM quer dizer eu. Eu sofro pena. Beleza? Por isso, imputa. Eu sofro pena. A mim é imputável um crime. Perceberam? Pronto, massa. Imputável. Eu sofro pena. Se a gente chegar aqui no Asives, foi o que isso aqui? Vermelho, não foi? Pronto. E o IN aqui, que eu vou destacar em amarelo, o IN, I de igreja, N de navio, é prefixo de negação. Então, o que significa o imputável? Eu não sofro pena, que é o oposto do imputável. Compreendido? Então, assim, é o que eu falo para vocês. Não adianta vocês quererem gravar. É muito mais fácil entender. Porque a banca pode mexer como for aqui, você não se atrapalha mais. Beleza? Valeu! Vamos nessa. Questão 2. Atena é vice-presidente da República Federativa do Brasil. Ao viajar para o país Corfos, foi vítima de um furto do seu celular pessoal, adquirido muito antes do exercício do mandato. Fatos estes prontamente noticiados às autoridades estrangeiras. Diante da situação narrada, e considerando as disposições do Código Penal, assinale a alternativa correta. Pronto, beleza. Eu estou falando aqui da extraterritorialidade. Condicionada ou incondicionada? Diz para mim. Condicionada ou incondicionada? Repetindo, eu estou falando de extraterritorialidade. Foi um crime praticado fora do Brasil. Crime praticado fora do Brasil, eu trato de extraterritorialidade. Eu tenho que saber agora se se trata de extraterritorialidade condicionada, incondicionada ou hipercondicionada. Letra A. O crime cometido contra Atena está sujeito de forma incondicionada à lei brasileira. Letra B.
Caso o Brasil tivesse se obrigado por tratado a reprimir o crime de furto, a aplicação da lei brasileira independeria desse crime também ser punido no país Corfos. Vamos lá, galera. Sem enrolação aqui. Letra A. O crime cometido contra Atena está sujeito de forma incondicionada à lei brasileira. Falso. Falso porque, se a gente observar o artigo 7º, inciso 1, onde trata das hipóteses de incondicionada, o vice-presidente não está citado. Inciso 1, a linha A, é crime contra a vida ou a liberdade de quem? Do presidente da República. Vice-presidente não participa. Letra B. Caso o Brasil tivesse se obrigado por tratado a reprimir o crime de furto, a aplicação da lei brasileira independeria desse crime também ser punido no país Corfos. Falso também. Porque crimes que o Brasil se obrigou por tratado ou convenção a reprimir é uma das hipóteses de extraterritorialidade condicionada. E uma das condições é a dupla tipicidade, ser crime lá e ser crime no Brasil. A letra B está errada. Letra C. Ainda que o autor do furto tivesse sido perdoado no país Corfos, sendo o Brasil obrigado por convenção a reprimir o crime de furto, poderia ser aplicável à lei brasileira. Falso também. Porque não adianta ter dupla tipicidade, ser crime lá e ser crime aqui, e o agente ter sido perdoado ou, de outro modo, ter ali extinta a sua punibilidade. Artigo 7º, parágrafo 2º, a linha E. Beleza? É a última condição. Letra D. Dispensada a entrada do autor do furto no território nacional para que seja aplicada a lei brasileira no caso narrado. Falso também, porque se eu estou diante de uma hipótese, como o Pimenta falou, de extraterritorialidade condicionada, a primeira condição é entrar o agente no território nacional. E isso não aconteceu. Gabarito por eliminação, gabarito letra E. Vamos conferir. Caso o bem furtado não se trate de celular pessoal, mas sim compusesse o patrimônio da União, o crime cometido estaria sujeito de forma incondicionada à lei brasileira. Perfeito. Aí eu estou falando de artigo 7º, inciso 1, a linha B. Crimes praticados contra a fé pública ou patrimônio da União. Aí é uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Gabarito da segunda questão, gabarito letra E de eco. Ficou alguma dúvida, galera? Na questão 2? Pronto. Questão 2. Questão 2. Extraterritorialidade. Aplicação da lei penal no tempo. Perdão, a aplicação da lei penal no espaço. Esse assunto, a aplicação da lei penal no tempo e no espaço, vocês devem dominar, tá bom? Simples assim. Vocês devem dominar. Ao ponto de, caiu no meu cronograma hoje, eu vou ter que estudar a aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Só fazer questão. É esse nível. Para a próxima prova, é nesse nível que vocês têm que chegar. Porque esse assunto aqui é um assunto tranquilo, relativamente fácil, considerando aí o índice de acerto dos candidatos. Então, você não pode errar a questão nesse ponto aqui. Beleza que essa questão não era difícil, mas era um pouco mais elaborada. Tá bom? Mas é o tipo de questão que você não pode perder. Dúvida na questão 2? Ninguém? Ninguém na questão 2? Massa. Questão 3. Galera, rapidinho. Quem puder, depois, tira a foto das questões de direito da PF e me manda. Beleza? Que eu já quero dar uma olhada. Pode ser? De boa? Vocês firmam esse compromisso aí comigo? Eu sei que vai ficar disponível aí depois lá no site da banca e tal. Mas quem puder, não precisa fazer agora não, para não sair da aula. Depois, tira as fotos das questões de direito e me manda. E outra, na moral, tira umas fotos boas, viu? Se seu celular não tiver a câmera boa, obrigado pela disponibilidade, mas não precisa. Fechado? Para não forçar aqui as vistas do professor. Valeu? Brigadão. Brigadão. André, precisa enviar não, pô. Precisa enviar não. Graças a Deus, eu não preciso de gente como você. Vamos lá. Questão 3. Sobre o tema excludentes
de ilicitude tratado no Código Penal, assinale a alternativa correta. Primeiro ponto. A resposta está onde? Código Penal. O nosso comando é a alternativa correta. E qual o nosso núcleo? Excludentes de ilicitude. Letra A. Entende-se em estado de necessidade quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Certo ou errado? Certo ou errado? Errado. Isso não é estado de necessidade. Isso seria legítima defesa. Letra B. O agente não responderá pelo excesso culposo. Falso. E olha a palavrinha restritiva aqui, ó. Somente responderá pelo excesso doloso. Pouco importa. Quem tá no projeto penal e vai lembrar da aula de excludente de ilicitude, eu chamei a atenção de vocês exatamente para isso aqui, ó. A pegadinha de prova em relação ao excesso é afirmar que é apenas o excesso doloso. Falso. Excesso culposo ou doloso, qualquer tipo de excesso. Letra C. Mesmo que o agente tenha o dever legal de enfrentar o perigo, é cabível o reconhecimento do estado de necessidade. Falso. Falso porque artigo 24, parágrafo 1º. Beleza? Ele não pode alegar o estado de necessidade se tem o dever legal de enfrentar o perigo. Letra D. Não há crime quando a gente pratica o fato em estrito cumprimento do dever legal. Gabarito. Gabarito. Não há crime, sim, porque quando eu aplico a excludente de ilicitude, boa, véu. Quando eu aplico a excludente de ilicitude, qualquer que seja, ela exclui o crime. Porque exclui a ilicitude. Lembrando, qual o conceito de crime? Fato típico e ilícito praticado por um agente culpável. Quando eu isento de pena, eu estou excluindo a culpabilidade. Quando eu excluo o crime, eu excluo o fato típico ou a ilicitude. Fechado? Letra E. Vamos corrigir. Considera-se em legítima defesa quem pratica o fato para salvar de perigo atual. Aqui eu já paro. Porque quando eu falo de legítima defesa, eu falo de injusta agressão. Beleza? Esse é um dos pontos de distinção entre Estado e legítima. Perceba que o examinador aí na questão, ele trocou, né? Na letra A com a letra E. Ele inverteu os conceitos. Colocou o conceito de legítima em estado de necessidade, na letra A, e o conceito de estado de necessidade colocou em legítima na letra E. Beleza? Compreendido aí? Fechou, Vanessa? Massa, 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 massa. Show. Por enquanto, galera, tá fácil. Viu? Ô, gente, tem uma questão que eu vou colocar no simulado 4, no último. Ó, começa hoje, eu já tô pensando no último simulado. Uma questão top de 2014. Falando de intercrimes. Top. Um aluno me mandou uma questão de defensor público de 2014. Pense numa questão boa. Eu não vou comentar sobre ela, estou muito ansioso para compartilhar ela com vocês, mas não vou comentar sobre ela, que eu vou querer a cabeça de vocês queimando. Simulado 4. Aguarde. Ela já está separadinha para enviar para vocês. Inclusive, ela é tão boa, que eu vou colocar na discursiva. Para você ter ideia, ela é tão boa que eu vou fazer uma adaptação e vou colocar ela na discursiva. Top a questão. Top. Como há muito tempo a gente não vê. Marcos, qual foi a resposta da terceira? Eu me perdi. O gabarito da terceira, deixa eu ver gabarito. Aqui. É. Letra D de delta. D, valeu. D de delta. Pronto. Vamos lá, questão 4. Sobre os crimes contra a administração pública e as suas caracterizações legais, atente-se ao item. Aos itens. Ah, pessoal. Rapidinho. Essa questão aqui é uma questão de procurador municipal.
Procurador municipal, em outras palavras, é o advogado que protege o município, que defende o município, tá bom? É uma questão de carreira jurídica, essa. E quando eu falo com vocês que quando a gente estuda crimes contra a administração pública, é fundamental você saber o verbo, é por causa desse tipo de questão aqui. Essa questão é uma questão grande, de itens e tal. Você organiza esse baba só analisando os verbos. Beleza? Tá bom? Vamos nessa? Vocês querem que eu explique isso aqui do jeito rápido ou do jeito normal, padrão? Fez isso, não foi, Vel? Perfeito, perfeito, perfeito. Normal, padrão. Padrão, né? Miserável. Vamos nessa. Item 1. Exigir. Cadê? Ah, peraí, rapidinho. Porque eu já sei que eu vou observar os verbos, porque ele já falou aqui que são crimes contra a administração pública. Tá bom? Exigir, massa. Exigir o quê? Para ser ou para outra, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, massa. Vantagem indevida. Então, aqui eu estou falando de concussão. Tá bom? Começou com exigir, eu estou falando de concussão. Massa. Artigo 316. Deixar o funcionário por indulgência, acabou, galera. Aqui acabou. Indulgência, eu estou falando de condescendência criminosa. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Vou mostrar um negócio para vocês aqui. Ana Souza está aí na sala? Deixa eu ver. Não, né? Não. Ana, ela foi fazer uma prova, se eu não me engano, do Polícia Penal do Espírito Santo. E ela me mandou um áudio. Falando, Marcos, a explicação de indulgência bateu certo. Caiu com descendência criminosa na prova. Qual foi essa explicação? Eu falei, galera, se aparecer indulgência em crimes contra a administração pública, é com descendência criminosa, artigo 320. Se aparecer indulgência em direito penal, é com descendência criminosa, artigo 320. Sabe por que eu falei isso? Olha para cá. Cadê? Que aqui a gente mata a cobra e mostra o quê? A cobra morta. Nada de mostrar outra coisa. Artigo 320. Estão vendo aí, né? Com descendência criminosa aqui, ó. Deixar o funcionário por indulgência. Agora observe. Vem comigo. Indulgência. No Código Penal inteiro, apenas uma palavra, indulgência, que está exatamente no artigo 320. Então, cole comigo, que é sucesso. Se aparecer indulgência na prova, galera, é artigo 320 com descendência criminosa. Beleza? Claro que eu estou falando isso se aparecer relacionado a um crime contra a administração pública. Beleza? Show! Concussão primeiro, com descendência o segundo. Temos gabarito já? Temos, né? Temos, né, Zanoni? Temos gabarito. Gabarito, letra A. Mas só para a gente matar aqui o gabarito. Se o funcionário, olha, exigir novamente, só que exige o quê? Vantagem indevida? Não. Exige tributo ou contribuição social. Aqui é diferente. Aqui a gente tem um crime de excesso de exação. Então, observe. Se o exigir for vantagem indevida, concussão, 316. Se o exigir for tributo ou contribuição social, parágrafo único, excesso de exação. E, por fim, advocacia administrativa, patrocinar o quê? Interesse privado. Gabarito, letra A de alfa. Ô, Marcos, Diga-me. eu coloquei para poder associar que esse crime de concussão seria a corrupção ativa, né? Que o funcionário público ele não comete corrupção ativa. Mas eu coloco esse crime como se fosse algo similar a isso, tá correto? Não. Não? Assim, não dá. Sabe por que não dá? Explico. Porque
a corrupção ativa, você está certa. Funcionário público, no exercício da função, ele não pratica ativa, tá bom? Corrupção ativa. Ele só pratica passiva. Mas a condescendência criminosa é um crime praticado pelo funcionário público contra a administração pública. Aqui, Maiara, acontece muito na polícia, tá bom? Dentro da instituição. Como é isso? Deixar o funcionário público de responsabilizar o subordinado. Vamos supor, tem um oficial que ele gosta, tem uma afeição. No caso de verificação? Nenhuma. Não. Nenhuma segunda intenção, sabe? Ele só gosta. É uma pessoa ali do afeto dele. E aí, ele vê que o subordinado, o praça, está cometendo uma infração administrativa. Beleza? Está ali cometendo uma infração. Ele olha aquilo e faz vista grossa. E ele não vai ali instaurar o PDS, instaurar o PAD, ele faz simplesmente vista grossa. Por quê? Porque ele gosta. Ele está, passando a mão na cabeça do infrator. Nesse caso, condescendência criminosa. Porque indulgência é isso, tá bom? Indulgência é essa benevolência afetiva, passando a mão na cabeça. Aí a gente tem prevaricação não, Vigílio, porque a prevaricação eu preciso para satisfazer interesse pessoal. Por isso que eu falei no início, não é o caso dele ter um interesse segundo as intenções. Aí ele tem interesse pessoal. Beleza? Aí é o caso que eu conto do meu colega, que é policial, que ele ia para o show, na abordagem, já estava contando a outra história dele. Na abordagem, quando ele um dia abordou uma mulher, a mulher era muito bonita, ele trocou celular com a mulher e liberou a mulher toda irregular. Toda irregular. Nesse caso, é o quê? Prevaricação. Por quê? Porque ele tem ali segundas intenções para satisfazer interesse pessoal. Aí a gente não tem como confundir. Aqui, deixou o funcionário de quê? De responsabilizar o subordinado. Ou ainda, se eu não puder responsabilizar, porque eu sou de mesma hierarquia, eu devo comunicar quem pode. Se eu não comunico quem pode por passar a mão na cabeça do outro funcionário, também pratico condescendência criminosa. Beleza? Então, qual é o bizu aqui para condescendência criminosa? Palavra indulgência. Na sua prova, para ser condescendência criminosa, você tem que identificar isso aqui, ó. Indulgência. Fechado? Fechou aí, Maio? Ficou de boa? Massa. Seguindo. Questão 5. Três homens, um deles portando arma de fogo. Essa é massa. Essa é boa. Invadem uma agência da Caixa Econômica Federal. Subtraem os valores que estão nas caixas e exigem que o gerente digite a senha de abertura do cofre, de onde subtraem mais dinheiro. No curso da ação, o criminoso armado aponta constantemente a arma de fogo para a cabeça de uma cliente idosa, que, apavorada com a situação, a polícia militar invade a agência bancária e encerra a ação. Todo o dinheiro subtraído é recuperado. O criminoso que portava a arma de fogo consegue escapar, razão pela qual a referida arma não é apreendida. Considerando os fatos e as jurisprudências dos tribunais superiores a respeito dos crimes de roubo e extorsão, é correto afirmar que, letra A, apreensão e perícia da arma de fogo são imprescindíveis para a incidência da causa de aumento da pena relativa ao seu emprego. Verdadeiro ou falso? Falso. E se a arma não for apreendida, eu posso demonstrar de outras formas. Beleza? Eu lembro que quando eu estava começando essa vida de concurso, né, essa era uma dúvida. Porque para incidir causa de aumento, a arma precisa ser periciada para saber se ela tem a potencialidade lesiva. Aí teve um caso em São Paulo que o cara subtraiu a vítima, armado, e aí ele correu para o rio Tietê
O rio Tietê estava na baixa, né? Aí os policiais foram atrás dele. Eu não me lembro se foi policial ou guarda municipal. Mas, enfim, foram atrás dele. Aí, quando ele viu que ele ia perder na corrida, o que foi que ele fez? Ele pegou a arma e o celular e jogou no rio. Ó, já foi, levou. Os policiais vão apresentar ele com o quê? Porque se ele furtou alguma coisa. Se ele roubou alguma coisa. Roubou o quê? Que nem aquela piada do Tatives, né? Cadê? Que tatu tá aqui? Pois bem, a mesma coisa. Só que o que ele não contava é que naquele trecho da marginal do Tietê tinha câmeras. E aí algumas câmeras mostraram desde a subtração até a perseguição e o descarte. O descarte tanto da arma quanto do aparelho celular. E aí, nesse caso, ele foi enquadrado com roubo com emprego de arma. Beleza? Show. Letra A errado. Letra B. A despeito da morte da cliente idosa, não consumada a subtração dos bens, os agentes responderão por latrocínio. Certo ou errado? Certo ou errado? Certo ou errado, gente? Estão me ouvindo? Tá de boa. Certo ou errado? Pronto. A despeito da morte da cliente idosa não consumada, os agentes responderão por latrocínio. Eu vou deixar essa daqui, porque eu preciso do gabarito, tá bom? Já respondo. Letra C. Os agentes responderão pelos crimes de latrocínio e extorsão, ambos consumados. Certo ou errado? Oi, gostei. Letra D. Haverá crime continuado entre latrocínio e extorsão, porque são crimes da mesma espécie. Falso. Aí não tem como, tá bom? Aí tá falso. Por enquanto, eu deixei a letra D, C, e agora vamos para a letra E. Não há crime de latrocínio. Gabarito, gente. Não há crime de latrocínio. Eu tenho roubo e tenho morte. Gabarito, letra E. O latrocínio aqui não existe. Não existe. Não existe. Exatamente, Verônica. Ela morreu de susto. O que é que tá faltando para vocês? O que é que tá faltando para vocês? Lei seca. Nunca falei isso na minha vida, tá bom? Tá faltando lei seca para vocês. AD, eu não acredito, AD, que tá faltando lei seca. Interpretação de texto também, né? Boa, Cleiton. Boa. Vem cá comigo. Interpretação de texto é o que mais falta, na verdade, viu? Vou ser sincero a vocês. Latrocínio, artigo 157. Não é isso? Parágrafo 3º. Vem cá comigo. Ou melhor, o crime de roubo, para ele pode acontecer mediante o quê? Grave ameaça ou violência. Grave ameaça ou violência. Violência é a vis corporalis, tá bom? É a violência direta, aflitiva ao corpo. Tô falando grego? Violência, quando a gente fala da grave ameaça ou violência aqui é vis corporalis. É aquela agressão direta, aflitiva ao corpo da vítima. A grave ameaça já não necessariamente não. Eu não preciso atingir o corpo da vítima. Beleza? É a vis absoluta, tá bom? A chamada vis absoluta. Pessoal, no caso da questão, a idosa estava com a arma apontada para a cabeça. Isso é violência ou grave ameaça? Galera, isso é grave ameaça. Tá bom? Isso é grave ameaça. Entendido que é grave ameaça, vem para cá para o parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Se da violência resulta morte. Professor, mas ela morreu. Mas ela morreu decorrente de quê? Da violência.
não foi da grave ameaça. Então, eu não posso ter latrocínio se a morte da vítima no roubo é decorrente da grave ameaça. Da mesma forma, lesão corporal grave, resultante de quê? Da violência e não da grave ameaça. Beleza? Compreendido, gente? Ficou claro? Então, não posso falar de latrocínio nesse caso. Ah, professor, achava que se o roubo tivesse morte, era latrocínio. Se essa morte for resultante da violência, mas não da grave ameaça. Compreendido? Por isso, Cleiton, que nesse caso específico, faz mais falta a leitura da lei seca do que propriamente a interpretação de texto. Verônica, ficou de boa aí? Ficou claro? Sim ou não? Show. Vocês não erram mais. Vocês não erram mais. Vamos voltar. Ah, show de bola. Achei que você tinha ido nascer. Valeu, Augusto. Achei que você tinha ido nascer, querida. Foi mal. Você hoje estava lá na Cidade Baixa, não foi, Verônica? Foi não? Ah, velho. Achei que eu te vi. Achei que eu tinha te visto. Eu também não estava lá, não. Ai, ai. Esse povo fofoqueiro. Mandaram fotos, né? Sei. Esse povo fofoqueiro é um arraso. Vamos nessa. Questão 6. Questão 6. Julgue o item a seguir. Referente aos crimes contra a administração pública, patrimônio contra a fé pública. Galera, já que falou de administração pública e fé pública, na moral, me mandem, não esqueçam, exceto o André, que eu não estou pedindo nada, André. André, pegue a prova dele e sente em cima. Não esqueçam de me mandar as questões, tá bom? Um comerciante que adquire... Ô, professor, eu mandei a prova em PDF para ti. Ah, maravilha, Viu? maravilha. Obrigado. Valeu, Mayara, obrigado. Um comerciante que adquire maquinário proveniente de crime de roubo, estando ciente da origem ilícita do objeto e utiliza em seu próprio negócio, incorre no crime de receptação qualificada, ainda que a atividade comercial por ele desenvolvida seja lícita e legalmente regulamentada. Certo ou errado? Certo ou errado? Gente, minha barba tá cheia de fio branco, velho. Agora tá aparecendo no vídeo. Porra, é essa? Certo ou errado? Boa, certo. Né, velho? Fazer o quê? Vem cá comigo, vamos aqui no Código Penal. Se eu tô falando de receptação, eu tô falando de qual bairro de Salvador? Professor, olha o preconceito. Meu filho, já passei muito por lá. Receptação hoje pode generalizar todos os bairros. É o que, Zanoni? Hoje pode generalizar todos os bairros. Não, mas tem um que é brabo. Em termos de receptação, eu tô falando do Lobato. Vem cá. Parágrafo 1º. Receptação qualificada. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, exportar, venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. Galera, preste atenção. Preste atenção porque, exatamente, Tony tá ligado. Já comprei muita coisa lá que eu sei. Se ligue. Eu já contei minha história da Feira do Rolo, não já? De quando eu fui lá comprar peça de bicicleta. Pois bem. Se ligue. A questão, ela trouxe uma informação. Contei sim, Jéssica. Contei sim, não venha me expor de novo, não. Já contei essa história. A questão, ela traz uma informação que é a seguinte... Eu não estava presente não, professor. Pode repetir. Problema seu. Perdeu. Quem manda ficar faltando aula? Aí, o que é que dá? Professor, e se a atividade ela fosse ilícita? Por exemplo, eu tenho um comércio, eu tenho uma quitanda lá na Feira do Rolo. Não tem alvará de funcionamento, não tem nada. É uma quitanda lá na Feira do Rolo que eu vendo o quê? Celular subtraído.
Nesse caso, é receptação qualificada? Com certeza. Se eu utilizo o produto do crime em atividade comercial, um abraço. E quem vai dizer isso? O parágrafo 2º, olha só. Equipara-se a atividade. Cadê? Pronto. Equipara-se a atividade comercial qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência. Então, galera, a receptação, ela acaba punindo qualquer atividade comercial. Beleza? Tranquilo até aí, gente? Sim ou não? Massa. Questão 6, então, respondendo a Suelen, questão 6, gabarito, certo. 7. Em 2024. Ah, essa é boa, viu? Essa é boa. Aqui eu digo para vocês, com toda convicção, se você não faz leitura de lei seca ou não está atualizado, provavelmente você errou essa questão. Vamos nessa. Em 2024, Carlos enviou mensagens ameaçadoras à colega de trabalho, afirmando que ela pagaria por ter feito uma denúncia contra ele. Até aí tudo bem. Considerando a redação atual, olha aí, do artigo 147, após as alterações da Lei 14.811 de 2024, assinale a alternativa correta. Letra A. A pena de ameaça permanece inalterada, pois não houve alteração legislativa recente. Essa daqui estão querendo te tirar como maluco, né? Porque o enunciado... Ó para isso. Aí é o que Cleiton fala, né? Aí falta interpretação de texto. Considerando a redação atual, após a alteração, aí vem a letra A e diz que não houve alteração recente. O cara que marca um negócio desse, ou ele tá desligado, ou ele tá doido na droga. Só pode. Letra B. A nova lei aumentou a pena para ameaça se o crime for cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Certo ou errado? Gabarito. Essa lei aqui, galera, é a chamada lei anti-feminicídio. Beleza? Que alterou o artigo 147. Inclusive, manteve a pena do caput de 1 a 6 meses, porém, se for praticado contra a mulher, considerando as condições do sexo feminino, aplica-se a pena no dobro. Se aplica a pena no dobro, eu estou falando de uma causa de aumento que não existia no crime de ameaça. Beleza? E aproveitando aqui, vamos fazer logo uma revisão aqui de ameaça. Gabarito da questão 7, gabarito letra B de bravo. Beleza? Vamos aqui que eu sei que tem gente que nem sabia que o artigo 147 passou por atualização. Vamos cá. Artigo 147. Olha só. Artigo 147. Ameaçar alguém por palavra, escrita ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal, injusto e grave. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Aqui nada mudou. Porém, foi incluído o parágrafo 1º, que não existia. Se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 124 deste Código, aplica-se a pena em dobro. Beleza? Uma causa de aumento. E atenção, muita atenção para isso aqui. Qualquer ameaça é mediante representação. Ação pública condicionada à representação. Exceto a do parágrafo 1º, que é aquela
praticada contra a mulher por razão da condição do sexo feminino. Professor, essa ameaça do parágrafo 1º é qual tipo de ação? Ação penal pública incondicionada. Beleza? Ação penal pública incondicionada. Sobre o crime de ameaças e a atualização recente, alguma dúvida, gente? Com relação à questão, alguma dúvida? De boa? Massa. Show de bola. Por falar em alteração legislativa, cadê Vanessa? Vanessa AD. Deixa eu ver quem tava mais. Vanessa AD. Verônica não, porque Verônica, ela não assiste aula dia de sábado não, gente. Das 6 horas, a Ave Maria canta, ela se pica. Laís estava. Quem mais? Vitinho estava. Rapaz, a gente fez uma aula sábado de homicídio. Poucas aulas, velho. Poucas aulas. Saiu antes do final, Verônica. Pra mim, sair antes do final e sair no início, dá mesmo. Rapaz, a gente fez uma aula que poucas vezes eu me lembro de ver a galera esgotada. E, tipo assim, não tava cansada do universo, não. Tava cansada da quantidade de assunto. Porque o crime de homicídio passou por uma... Vanessa, coitada, tava pedindo... O olho de Vanessa tava fundo, assim, ó. Tava fundo, derretendo quase. Já não aguentava, não sabia o que tava escrevendo. Ela já não sabia, tem escola, não, e se for o diretor da escola, não, mas é o professor, e se for criança, se a morte for dentro da escola, mas for de um adulto, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Tava desorientada, coitada. Parecendo que tomou um bocado de murro na pipoca do chiclete. Tava tontinha, coitada. Mas enfim, eu espero que vocês já tenham se recuperado, tá bom? Espero que vocês tenham se recuperado. Rapaz, mas aquela dali foi... Até eu, velho. Até eu. Eu lancei a aula pra galera no grupo, né? E... Até eu, ouvindo a aula, eu fiquei cansado. Você é doido. Mas pelo menos foi massa. Corrigida. E atualizada. Cadê Sanches, que fica dizendo que minhas aulas são desatualizadas? Questão 8. Aqui é outra delícia, ó. E muita gente tem certeza que sabe tudo sobre o crime de stalking. Para a configuração do crime de perseguição, é suficiente a demonstração da conduta e de sua autoria e materialidade por uma única vez, não sendo necessária a reiteração do comportamento do agente. Certo ou errado? Questão 8, certo ou errado? Cadê você? Bom. Bom. Boa, Fabrícia. Gabarito errado. Pessoal, rapidinho. O crime de perseguição está lá no artigo 147A. Beleza? Está lá no artigo 147A. Vou aproveitar que já está aqui do ladinho. Pronto. Veja só. É um crime, na classificação doutrinária, é um crime É um crime classificado como habitual. Por quê? Porque se eu faço este comportamento uma vez apenas, não é crime. Porém, para ser crime, eu preciso de uma conduta, de que forma? Uma conduta reiterada. Então, vamos lá. João, ele vai até o trabalho de Maria. Para quê? Para ficar observando Maria. Maria sai do trabalho e vai para a academia. João vai para a academia. Maria sai da academia e vai para o curso. João vai para o curso de Maria. Maria sai do curso, vai para a igreja. João, na igreja de Maria. Maria sai da igreja e vai para casa. Antes de chegar em casa, João já está na porta da casa de Maria. E ele só fez isso hoje, segunda-feira. Crime de perseguição? Não. Porque eu preciso dessa conduta de forma reiterada. Beleza? Eu preciso dessa conduta de forma reiterada. Por quê? Porque ele é um crime habitual. Não se consuma apenas com uma conduta do agente. Fechado? Tranquilo aí? Massa. Só para a gente matar,
perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Reclusão de 6 meses a 2 anos. Crime de menor potencial ofensivo no caput, processado no Juizado Especial Criminal. Questão 9. Vixe. Me engasguei com a água. Tá duro, viu? Ai. André, eu vou te tirar do grupo, viu? E não vou devolver seu dinheiro. Eu aqui quase morrendo. Você acha que eu vou ficar preocupado com lá ele? Ah, merda. Cadê vocês? Pronto, vamos lá. Me recuperei. Questão 9. Hermes consultou as redes sociais de sua esposa, Adélia, tendo constatado mensagens de um homem que a convidava para um encontro amoroso, sem que Adélia tivesse respondido. Diante disso, Hermes, movido por violenta emoção, desferiu 2 socos no rosto de Adélia, causando equimoses em sua face. Adélia prontamente dirigiu-se à delegacia de atendimento à mulher, a fim de lavrar o registro de ocorrência. Assinale a alternativa que indica corretamente a conduta praticada por Hermes. Espera aí, viu? Certo. Pronto. Pronto. Tudo marcadinho. Hermes deverá responder pelo crime de lesão corporal leve. Letra B. Hermes não deverá responder por crime algum, tendo em vista que está isento de pena por ter agido mediante violenta emoção ou paixão. Hermes deverá responder pelo crime de lesão corporal grave, pelo crime de lesão corporal doméstica, deverá responder pelo crime de lesão corporal contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Gabarito. Gabarito. Boa. Essa daqui, pessoal, eu vou precisar ir lá no Código Penal, tá bom? Para mostrar para vocês. Por quê? Porque a gente passou por uma atualização recente e a galera gosta de fazer uma confusão. Uma confusão, ao meu ver, desnecessária. Beleza? De antemão, olha aí para o seu simulado, porque aqui é o gabarito, letra... Aliás, não vou dizer agora não. Vem cá comigo. Lesão corporal, tá bom? Capítulo 2. O gabarito aí não é nem letra A, nem letra B e nem letra C, tá bom? Professor, mas ela ficou com equimoses na face. Me diga onde é que eu enquadro aqui, vá? Na grave ou na gravíssima? Onde é que eu enquadro essas equimoses? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Nem no parágrafo primeiro, nem no parágrafo segundo. Então, letra C está descartada. A questão aqui é o parágrafo 9º, violência doméstica, ou parágrafo 13. Cadê o 13? Ou parágrafo 13. Beleza? Vem cá para o parágrafo 9º. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido,
ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou hospitalidade, de 2 a 5 anos de reclusão. Beleza? Antigamente, galera, antes de 2024, qualquer lesão corporal no ambiente doméstico era o parágrafo 9º, tá bom? Antes, qualquer violência doméstica qualquer lesão corporal no ambiente doméstico era enquadrada no parágrafo 9º. Qual foi o problema? Qual foi a diferença? A diferença foi o parágrafo 13º, parágrafo 13. Se a lesão é praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121A. Professor, qual é a diferença aqui? Presta atenção. Presta muita atenção. Se a lesão corporal for praticada no contexto de violência doméstica familiar contra a mulher ou por menosprezo ou discriminação à condição de mulher, parágrafo 13, reclusão de 2 a 5 anos. Beleza? Parágrafo 13. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem convive ou tenha convivido, que não seja a mulher a vítima, parágrafo 9. Para vocês captarem, eu sei que eles já se separaram, né? Pelo andar da carruagem aí não vai ter volta, apesar de que esse final de semana ela estava na casa dele, comemorando o aniversário da ex-sogra. Eu estou falando, pessoal, de Graciane Barbosa e Belo. Professor, o senhor está ligado nas fofocas, né, do casal? Pois é. Era melhor estar ligado no tema de redação da PF, né? Mas fofoca do casal a gente está por dentro. Pois bem, você acredita, velho, que ela tava no aniversário da sogra. Da sogra não, né? Da ex-sogra. Ela, Belo e atual. Agora sim, velho. Belo é um cara organizado, né? Porque ele conseguiu ali, ó, colocar as duas no mesmo ambiente. Já pensou? Se ele vender curso, eu compro. Fala baixo aqui, né? Se ele vender curso, eu compro. Ele é sensacional, pô. Esse cara conseguiu juntar as duas no mesmo ambiente. E outra, não saiu fofoca de agressão, de nada. Parece que todo mundo se comportou. Pire aí, que onda. Gente é barril, porque Belo é barril. Voltando. Antes dessa brincadeira, né, de 2024, o que é que eu fazia? Eu falava o seguinte, pessoal, se Graciane Barbosa agredir Belo, parágrafo 9º, beleza? Se Graciane Barbosa agredir Belo, aí é quase com uma tentativa de homicídio, né? Porque se aquela mulher lhe der uma cotovelada em Belo, coitado, ele desmancha. Se Graciane Barbosa agredir Belo, violência doméstica. Agora, se Belo agredir Graciane, parágrafo 13, contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Compreendido? Compreendido? Pegaram aí a visão? Sim ou não? Não, só... Pronto, Me Mari. tira uma dúvida. Diga. Não foi essa parte aí, não. Essa eu entendi. Eu só quero entender o porquê não se encaixar na Maria da Penha. Porque Maria da Penha não tem crime. Entenda, ninguém falou aqui que não vai se aplicar a Lei Maria da Penha. Vai. Só que vamos lá. Na Lei Maria da Penha tem lesão? Não. Na Lei Maria da Penha tem feminicídio? Não. A Lei Maria da Penha só tem um crime. Artigo 24A, descumprimento de medida protetiva. Então, como é que funciona a sistemática de proteção da Lei Maria da Penha? A vítima foi agredida, lesionada. Eu aplico o quê? 129, parágrafo 13 do Código Penal. E para proteger a vítima, eu aplico a Lei Maria da Penha. Percebeu? A Lei Maria da Penha é uma lei protetiva. Uma lei penal híbrida, que ela traz conteúdo de penal e de processo penal. Mas eu não tenho aplicações de crimes, excetuando descumprimento de medida protetiva. Fechou? Bora complicar isso aqui? Bora complicar? João está no ponto de ônibus, esperando o coletivo, e aparece Maria e duas amigas.
João e Maria não se conhecem, nunca se viram, um não sabe da origem do outro. Maria encosta no ponto. O ônibus de João passa, ele vai colocar a mão e Maria manda o ônibus seguir porque está cheio. O motorista do ônibus vai embora direto. João, então, se estressa com Maria, vai lá e dá um murro em Maria. Beleza? Deu um murro em Maria. Vou aplicar qual artigo? Parágrafo 9 ou parágrafo 13? Me diga aí. Ou nenhum dos dois? Galera, se ligue. Para aplicar, o 9 não dá, Dê. Por que não dá? Vem comigo. O 9 não dá. Porque, ó, contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro com quem convive ou tenha convivido. João nem conhece Maria, nunca nem viu. Então, 9 eu já afasto. O 13º eu aplicaria. Porém, para aplicar, tem que ficar comprovada as razões da condição do sexo feminino. Tem que ficar comprovado que João agrediu Maria por violência doméstica familiar, que não foi, ou que ele agrediu Maria por menosprezo ou discriminação à condição de ser mulher. Beleza? Professor, não ficou comprovado nenhum dos dois, e aí vai se enquadrar em outro tipo de lesão. Lesão leve, grave ou gravíssima. Ou seguida de morte, se Maria vier a óbito por conta da lesão. Compreendido, gente? Compreendido? Tem mais uma pegadinha para vocês. Mais uma. Banca CESP. Banca CESP. Considerando o Código Penal e a legislação de proteção à mulher, a lesão corporal praticada contra a mulher no contexto de violência doméstica tem a pena mais alta do que a violência doméstica. Certo ou errado? Em outras palavras, a pena do parágrafo 13 é mais alta que a do parágrafo 9º. Certo ou errado? Reclusão de 2 a 5, reclusão de 2 a 5. Hoje é tudo a mesma coisa. Tá bom? Hoje é tudo a mesma coisa. Antigamente, a violência doméstica era de 3 meses a 3 anos. Hoje, para não ter dúvida, reclusão de 2 a 5, parágrafo 13, reclusão de 2 a 5 anos. Alguma dúvida, meu povo? Galera do projeto. Galera do projeto penal, se prepare, porque a aula de lesão corporal vai ser tão pesada quanto a aula de homicídio. Beleza? Já fica aí o aviso. Vá preparada, viu, Vanessa? Vá preparada. Questão 10. Brandão, chefe de gabinete de um juiz titular da vara criminal, solicitou de Nunes, réu em ação penal em tramitação naquela vara, vantagem econômica para influenciar minuta de sentença pela absolvição. Espera aí. Brandão é o quê? Funcionário público. Ele solicitou do réu vantagem econômica. Ok. Para quê? Para influenciar a minuta de sentença pela absolvição. Assinale a alternativa que indica corretamente o tipo penal praticado por Brandão. Prevaricação, corrupção passiva, tráfico de influência, corrupção passiva privilegiada, expropriação de prestígio. Gabarito, gente. Menino. Letra D, letra E, letra D, letra E, letra B. Até que enfim. Boa. Boa. Ai, ai. Prevaricação. Falso. Tá bom? Prevaricação falso. Corrupção passiva.
Falso. Professor, mas ele solicitou. Calma, aqui eu tenho uma solicitação qualificada. Beleza? Ele não solicitou qualquer vantagem. Ele solicitou para influenciar uma decisão judicial. Beleza? Tráfico de influência. Deixa ele aqui. Corrupção passiva privilegiada. Da mesma forma, falso. Por que falso? Porque, galera, aqui eu não tive um mero pedido. Eu tive a vantagem econômica. Beleza? Exploração de prestígio é o nosso gabarito. Mas vamos diferenciar tráfico de influência de exploração de prestígio, porque muita gente acha que é a mesma coisa. E mesma coisa não é. Mesma coisa é o quê? É um navio coreano cheio de chinês com a bandeira japonesa. Isso é a mesma coisa. Vem cá. Cadê? 332. Pronto. Tráfico de influência. Vem aqui no Código Penal. Pronto. Presta atenção, pessoal, porque a diferença é sutil, tá bom? Por isso que o povo gosta tanto de confundir tráfico de influência com exploração de prestígio. Se ligue. Tráfico de influência. Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Beleza? Professor, que caso é esse? Dá um exemplo aí de tráfico de influência. Imagine que André, o veículo de André, foi apreendido, tá bom? Em uma blitz, o veículo foi apreendido. Aí eu falo com o André. André, é o seguinte, velho. Seu carro já tá no pátio há 5 dias. Você vai pagar aí quase 10 mil reais, pô, do pátio. Você vai pagar quase 10. Faz o seguinte, me dê 2 aí. Que eu vou levar esse dinheiro para um canal meu lá, que é a Major Maiara. Major Maiara não aguenta ver dinheiro. Vou levar lá para ela. E aí eu coloco os 2 mil lá e libero o seu carro, pô. Nas intoca. Beleza? André vai lá e me paga. Me deu os 2 mil. Levei lá para Major Maiara. Levei, galera. Mentira. Aqui levei o quê, pô? Major Maiara nem me conhece. Major Maiara nem me conhece. André vai ter o carro de volta? Não. E os 2 mil? Também não. Porque quando André vier me cobrar, o que é que eu vou dizer? Rapaz, não, pô, eu paguei. Paguei aquela mulher lá, pô, aquela mulher que não presta. Só que observe, André vai fazer o quê? Vai chamar a polícia? Porque ele pagou para ter a sua vantagem, né? Para liberar o carro. Percebeu como o tráfico de influência é um crime barril de ser investigado? Ele vai ter que ir atrás de Maiara. E aí Maiara vai descobrir que ela não ganhou os 2 mil reais. O que é que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Percebeu que Maiara, ela não sabe de nada do que está acontecendo com o nome dela? Pois bem, é isso. Vai atrás da grana, né? Certíssimo. O tráfico de influência, galera, ele tem essa peculiaridade. Aqui eu tenho, em tese, 2 vítimas. André, que perdeu dinheiro, e Maiara, que está perdendo a reputação. Fechado? Compreendido aí o que é o tráfico de influência? Vamos agora para o 357. Artigo 357. Exploração de prestígio. Preste atenção. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade. Perceba que aqui não falou de vantagem, falou de utilidade. Pode ser um outro favor. A pretexto de influir. O que é que muda aqui? É a vítima. Juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Perceba que as pessoas envolvidas aqui são pessoas diretamente ligadas ao poder judiciário. Porque exploração de prestígio é um crime. Explico, Augusto. Exploração de prestígio é um crime contra a administração da justiça, enquanto que o tráfico de influência é um crime contra a administração pública em geral.
Então, eu só falo de exploração de prestígio se envolver funcionários públicos ligados a poder judiciário. Juiz, jurado, MP, funcionário da justiça em geral, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Compreendido, gente? Ficou fácil? Perceba aqui que o comportamento de tráfico de influência e exploração de prestígio, o comportamento é o mesmo. O que muda é quem é o funcionário público. Lá no tráfico de influência, qualquer funcionário público. Na exploração de prestígio, exclusivamente aqueles vinculados ao Poder Judiciário. Beleza? Para tirar a dúvida de Augusto, artigo 317, parágrafo 2º. Se o funcionário público pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever profissional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Augusto, aqui é o seguinte. Corrupção passiva, você está vendo aí no 317 caput, que é solicitar, receber ou aceitar a vantagem devida, não é isso? Massa. Na corrupção passiva privilegiada, é o pedido. É somente o pedido. Você, todo mundo aqui, vai ser policial, tá bom? Amém, gente? Obrigado. Todo mundo aqui vai ser policial. Amém. Todo mundo aqui vai ser policial. E aí, Augusto tá lá na Blitz. Aí Augusto me para, verifica que meu IPVA está atrasado, minha carteira de habilitação está vencida e meu carro está todo irregular. Reboque não documentado, placa adulterada, tudo todo irregular. Aí Augusto prepara a multa, fala comigo, ó, encoste seu carro, que seu carro vai ficar apreendido e você vai levar uma multa, além da gente verificar aqui a adulteração da sua placa para você responder criminalmente. Aí eu falo, tá, meu filho, peraí, deixa eu fazer uma ligação aqui. Aí eu ligo para Gerô. Falo, Gerô, fala aqui com Augusto. Augusto vai falar, rapaz, pode ser o papo aí que eu não vou atender, não. Rapaz, é bom atender que é seu chefe. Aí Gerô, o chefe de Augusto, fala com ele, rapaz, libere meu menino aí, porque meu menino é gente boa, tá maluco? Augusto vai fazer o quê? Vai liberar, não é isso? Augusto, ele cometeu corrupção passiva privilegiada. Pessoal, mas peraí, pô. Quem mandou foi o chefe. Comando errado não se executa. Corrupção passiva privilegiada. Se o funcionário público pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, ainda que seja seu chefe. Beleza? Então, nesse caso, ou então, esqueça Jerônimo. Aquele seu amigo, ou melhor, seu amigo não, porque aí você prevaricação. Aquele seu amigo não. Separa uma pessoa na Blitz. Só que aí você vê que o cara é motoboy. Ele tá com a CNH vencida e a moto tá sem PVA pago. Só que você olha e fala, rapaz, esse cara é correria, velho. O cara trabalha, meia-noite aqui, o cara trabalhando, entregando alimento aí pro pessoal. Aí ele te pede. Comando, na moral, libera aí. Você foi lá e liberou. Você cedeu a pedido de outro. E você comete o quê? Corrupção passiva. Perceba que a corrupção passiva privilegiada, ela não envolve dinheiro, ela não envolve vantagem, ela não envolve nada. É só um favor que você está fazendo, cometendo ali infração de dever funcional. Só isso. Difícil? Ficou claro aí, Augusto? Professor, nesse caso eu não libero, não. Porque ele vai estar trabalhando até meia-noite, ele tem dinheiro, ele deve estar gastando com alguma rapariga na rua. Ele não vai pagar com baratinho, não. Isso mesmo. Um dia você vai precisar, miserável. Um dia você vai precisar. Já precisei várias vezes. Continuo precisando, né? Continuo precisando, isso mesmo. Vamos nessa. Galera, sobre direito penal, alguma dúvida? Alguma dúvida antes da gente começar processo? Tocar o barco. Questão 11. Acerca do inquérito, analise as afirmativas a seguir como verdadeira e falsa. Em razão de suas atribuições, em defesa das pessoas vulneráveis,
A Defensoria Pública possui prerrogativas de requisitar a instauração de inquérito policial, dando início à persecução penal. Verdadeiro ou falso? Isso aqui, galera, está... falso. Defensoria Pública, perfeito, Fabrícia. De acordo com o artigo 5º, juiz e MP podem requisitar a instauração de inquérito. Beleza? Próximo. O sigilo no inquérito é limitado, ou seja, não atinge a figura do advogado do indiciado em relação aos procedimentos já documentados. Verdadeiro. Aqui eu estou falando da súmula vinculante número 14. Apesar do artigo 21 do CPP permitir a incomunicabilidade do indiciado, é incompatível com a ordem jurídica atual. Verdadeiro. O STF já se manifestou com relação à incompatibilidade, à não recepção do artigo 21 na ordem constitucional atual, beleza? Não falo aqui de declarada inconstitucionalidade, isso não. Porque como o CPP era uma norma anterior à Constituição, eu falo de não recepção. Beleza? Gabarito, então, gabarito letra D de delta. Dúvida, galera? Na questão 11, de boa? Questão 12. Matheus é alvo de um inquérito policial instaurado no dia 1º de fevereiro do corrente ano. No dia 11, 10 dias depois, Matheus foi preso preventivamente por ordem da autoridade judiciária, após representação da autoridade policial. Segundo o Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. Letra A. Matheus não pode ser preso preventivamente no curso de inquérito, senão por conversão da prisão flagrante pela autoridade judiciária após requerimento do órgão acusador. Falso. Prisão preventiva cabe tanto no inquérito quanto no processo. Letra B. O inquérito policial de Matheus deve encerrar imediatamente com a apresentação do relatório, uma vez que Matheus está preso e a investigação já corre por 10 dias. Certo ou errado? Errado, gente. Matheus foi preso dia 11, no 10º dia do inquérito. Beleza? Letra C. O inquérito policial de Matheus poderá durar 30 dias, uma vez que a investigação se iniciou quando Matheus estava solto. Certo ou errado? Errado. 30 dias era para réu solto. Se ele está preso, esse período de prisão eu conto 10 dias. Beleza? Se Matheus tivesse sido preso em flagrante, o inquérito policial deveria se encerrar em 5. 5 dias é prazo de encerramento de inquérito? Não, nem no CPP, nem em lugar nenhum. Gabarito, letra E. O inquérito deve se encerrar em 10 dias corridos, contados a partir da data da execução de sua prisão, contabilizando um total aí de 20 dias de investigação. Confere. É o que eu falei. Se ele foi preso dia 11, os 10 dias de inquérito contam a partir do dia 11. Beleza? E aí a investigação toda, que começou no dia 1º, ela vai durar aí por 20 dias. Gabarito, letra E. Uma questão, gostei dessa questão da OCP, uma questão mais diferente do que as questões de prazo de inquérito, né? Que cobram a pena. Sim. Aqui, galera, eu estou falando do artigo 10 do CPP. Beleza? Até colocar aqui para vocês. Artigo 10 do CPP. Prazo de inquérito. Já falei, vou repetir.
Já falei, vou repetir. Processo penal, leitura do código, obrigatório. Se você lê o código de processo penal, você sabe mais processo penal que muito professor. Leia o código de processo penal. E o seu, eu estou falando, artigo 4º até o artigo 18. Valeu, Suelen, pelo desabafo, mas ninguém se importa. A gente tem que fazer o que é necessário, tá bom? Quem pegou a referência aí do Bob Esponja, né? Ninguém se importa. Pois é, tem que fazer, tem que estudar mesmo, não tem jeito não. Questão 13. O nome é lei seca, não é inclusive ou open bar. Questão 13. Vamos nessa. A respeito da prisão em flagrante, a comunicação de prisão deve ser realizada pela autoridade policial no prazo de 24 horas a contar do momento em que o agente é detido, sob pena de nulidade do ato. Certo ou errado, gente? Certo ou errado? Obrigado, Augusto. A eterna pegadinha do prazo da comunicação. A comunicação do preso, ela tem que ser feita de forma imediata. Beleza? Isso está onde, professor? Artigo 306 do CPP. Artigo 306 do CPP. Vamos aqui nele? Vamos aqui no CPP? Artigo 306. Serão comunicados imediatamente ao... Oh, esqueci de vocês aqui, meu povo. Serão comunicados imediatamente ao juiz. Artigo 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontrem serão comunicados imediatamente ao juiz competente. A comunicação, ela é imediata. E a audiência de custódia em até 24 horas. Beleza? Logo em seguida aqui, ó. Em até 24 horas, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante. Vamos organizar o baba aqui? Ajeitar esse prazo. Comunicação imediata. Envio do APF, 24 horas. Realização da audiência de custódia, 24 horas a partir do recebimento do APF. Beleza? Tranquilo aí? (14). Vem comigo. Luiz foi preso e autuado em flagrante pelo crime de furto simples. Na audiência de custódia, diante de seus 11 antecedentes criminais relativos a crimes patrimoniais e em razão de não possuir residência fixa no distrito da culpa, o MP requereu a conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Ah, beleza, vamos nessa. Diante desse contexto, é correto afirmar que o juiz não poderá decretar prisão preventiva de Luiz, mas poderá decretar medida cautelar de comparecimento periódico em juízo para justificar as atividades. Letra B. Poderá decretar prisão preventiva e substituí-la por prisão domiciliar se Luiz declarar o endereço no distrito da culpa. Não poderá decretar prisão preventiva de Luiz, mas poderá decretar prisão temporária para assegurar a aplicação da lei penal. Não poderá decretar prisão preventiva de Luiz, devendo oferecer a este a Constituição Penal. Gabarito, gente. Gabarito. Rapaz, tem uma pegadinha. Uma casca de banana assim, terrível nessa questão. Ah, perdão, gente, não li a letra aí, não, desculpa. Poderá decretar prisão preventiva para assegurar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa. Perdão. Oxe, esse povo tá vendo letra aí aonde? Me passei aqui.
Pessoal, gabarito. Cadê? Gabarito, letra A. Professor, não estou acreditando. Vem comigo. E o MP? O que é que tem o MP? Esquece o MP, pô. O MP tá lá. O MP tá lá. O MP tá lá. Eu falei com vocês. Fundamental, leitura de lei seca. Pronto. Estou falando, queridos, da prisão preventiva. Tá bom? Momento da prisão preventiva, 311. Requisitos da preventiva, 312. Beleza? Requisitos objetivos da preventiva, 313. Será admitida a decretação de prisão preventiva nos crimes dolosos, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Qual é a pena do furto simples? Qual foi o crime que Luiz, é Luiz, né? Que Luiz praticou? Furto simples. Qual é a pena do furto simples? 1 a 4. O máximo é 4. E para decretar a preventiva, a pena máxima tem que ser o quê? Mais que 4. 4 mais 1. Se você lê a lei seca, dificilmente você vai errar a questão de processo penal. Dúvida, meu povo? A pegadinha era o crime. Porque o restante da questão tá tudo bonitinho, tudo redondo, redondo, redondo. Tudo redondo, redondo, redondo. A pegadinha que era o crime, furto simples. O que é que aconteceu? Quando essa questão aqui quase eu erro, quase. E vocês sabem que eu não tenho besteira quando eu erro questão, né? Eu falo mesmo. Essa daqui quase vai. Quase ia. Quase eu rodava bonito. Qual foi o destaque aqui? Que quando eu vi falar de furto simples, eu já destaquei. Porque geralmente furto simples para ter prisão, pô, difícil, complicado. Aí o que foi que eu fiz? Destaquei o furto simples. Se não fosse isso, provavelmente eu teria rodado. Provavelmente eu teria errado essa questão. Vamos lá? Deixa eu achar minhas. Questão 15. Show. Sobre flagrante, considerando o CPP, considera-se em flagrante quem está cometendo a infração, acaba de cometê-la, é perseguido logo após pela autoridade ou pelo ofendido em situação que faça presumir ser o autor da infração. Perdão? Ou é encontrado em até 72 horas com instrumento, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Gabarito. Essa tá fácil, viu? Gabarito, gente. Às vezes vocês me assustam, sabe? Às vezes vocês me assustam. Gabarito, meu povo, pelo amor de Deus, gabarito letra B, tá bom? Não tem nada de 72 horas. Pelo amor de Deus. Essa questão eu adulterei, viu? Eu acrescentei aí a letra E. Essa letra E não existe, não. O professor acrescentou por quê? Não ia fazer diferença nenhuma. Não ia fazer diferença nenhuma a letra E aí. É, mas que botar? Que botar? Não gosto de 4 alternativas, não. Gosto de 5. Não ia mudar em nada mesmo. Mas podem ir na original. Podem ir na questão original. É ABCD. Não tem E, não. Essa aí foi eu que coloquei. Ficou bonito, né? 5 alternativas. Galera, alguma dúvida aqui na prisão, em flagrante? Só para a gente não passar em branco, vamos lá no artigo 302. Não é questão autoral, não. Questão adulterada. Pode ir na fonte aí. Pode ir lá na FUNCAB. Cadê? Artigo 302.
Está cometendo, ok, acaba de cometê-la, flagrante próprio, é perseguido logo após, flagrante impróprio, é encontrado logo depois, cadê o prazo de 72 horas? Não temos, beleza? Repetindo, flagrante próprio, flagrante impróprio, flagrante presumido. Show. Qual é a questão agora? Dezesseis. Durante a instrução de uma ação penal pública, a defesa requer ao juiz produção de determinada prova testemunhal considerada imprescindível. O juiz indefere o pedido sob o argumento genérico de que já existem elementos suficientes para o julgamento da causa. Diante dessa situação, assinale a alternativa correta. Letra A. O juiz pode indeferir a produção de provas, mesmo sem fundamentação específica, falso, pois tem o poder de direção do processo. Galera, primeira coisa, toda a fundamentação do Poder Judiciário, de acordo com o artigo 93, inciso 9 da Constituição, tem que ser fundamentada, beleza? Então, por isso, só a letra A já estaria errada. O indeferimento imotivado de prova considerada relevante pela defesa viola o princípio da ampla defesa e pode configurar cerceamento de defesa, gabarito. Gabarito. Se a defesa está dizendo que é imprescindível para quem? Para a defesa, ué. Então, se o juiz cerceia essa prova, ele está fazendo cerceamento propriamente da defesa. Gabarito, letra B de bravo. Só para a gente verificar as outras. Cabe agravo de instrumento. Pelo amor de Deus, isso aqui não é processo civil. Contra a decisão que indefere produção de prova requerida nos autos. Nesse caso, pode ser um HC, tá bom? Pode ser um HC ou uma apelação, mas não agravo. Letra D. A decisão que indefere a produção de provas deve ser atacada em agravo à execução. Falso. A mesma coisa da letra C. Agravo à execução me recorda, sabe o quê? PTC para a Polícia Penal, que eu falei com vocês. O único recurso que a FGV vai cobrar na Polícia Penal é agravo à execução. Por quê? Porque é o único recurso da LEP. Agravo à execução não está previsto no CPP. Está previsto na Lei de Execuções Penais. É o único recurso da LEP. E caiu o que na Polícia Penal? Agravo à execução. E André errou, gente. André errou, que fica tirando onda aí, ó. Errou. Não sei nem se foi essa, mas ele errou uma questão de extorsão mediante sequestro. Uma das mais fáceis, ele errou. Exponho mesmo. Errou também, Augusto? Porra, Augusto. Não, inadmissível. Inadmissível. Aquela de mediante sequestro não tem como. Deu mole. Você estava com sono, André não. Você estava com sono, normal, acontece. Mas André não. Letra E. Mesmo sendo relevante para a defesa, se o juiz considerar a prova desnecessária, sua decisão é soberana e não pode ser revista. Falso. Beleza? Falso. Ah, bom. Ah, logo vi. A do agravo em execução, beleza. Normal, tranquilo. A distorção mediante sequestro, eu acho que só André errou. No concurso todo da Polícia Penal, acho que quem estudou, obviamente, né? Acho que só André errou aquela questão ali. Vamos nessa. E ainda fica tirando onda, quer tirar onda com minha cara. Questão 17. A prova oral produzida pela vítima em audiência é insuficiente para fundamentar a condenação do réu, uma vez que ela tem interesse direto no resultado do julgamento. Certo ou errado? Errado, meu povo. Errado. Sabe qual é o problema disso aqui? É o senso comum. O problema disso aqui é o senso comum. Por exemplo, no caso de crimes sexuais,
No caso de violência doméstica, a palavra da vítima tem um peso maior do que as outras evidências, do que as outras testemunhas, beleza? Isso já foi altamente discutido, tanto no STJ quanto no STF. Fechado? No gabarito comentado, eu acho que eu coloquei até alguns julgados para vocês. Fechado? Agora presta atenção. Aqui a gente só precisa fazer uma correção. Essa prova oral foi produzida onde? Na audiência. Então, está sobre a proteção do contraditório judicial. Beleza? Está sobre a proteção do contraditório judicial. Se eu tenho um contraditório judicial, eu tenho o quê? Prova. Se fosse apenas, exclusivamente, o depoimento na fase de investigação, aí não era suficiente, não. Beleza? Porque aí eu não tenho prova. Eu tenho elementos de informação. Fechado? 18. A ausência do réu na audiência, apesar de sua regular intimação, caracteriza sua revelia no processo penal, o que permite que o processo siga sem a sua presença. Certo ou errado? Certo. O réu, ele foi regularmente intimado, ou seja, ele sabe a data da audiência. E ele não comparece nem justifica a ausência, revelia. O que isso implica? O processo vai seguir e ele não vai ser mais intimado. Ah, professor, e se ele comparecer, tudo bem, mas ele não vai ser mais cientificado dos atos do processo. Beleza? Anote aí, por favor. Quer ver? Ou melhor, não anote não, vamos lá. Vamos lá para o artigo. Peraí, meu povo, revelia. Não, Vanessa, aí já é... O réu já é bom. Aí é muito mole, né? O cara, ele é intimado. O juiz avisa, réu, a audiência é dia tal. Aí ele não vai. Eu vou atrasar o processo por causa dele? Que então o réu não aparecia nunca, né? Se ele está intimado, foi irregularmente intimado, ele tem que comparecer. Eu acho que é o artigo 357 ou 367. Vamos ver? Pronto, 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. Esses daqui são os efeitos da revelia no processo penal, beleza? Totalmente diferente do processo civil. Professor, no processo civil acontece o quê? Não importa, porque processo civil não cai para você. Tá bom? No processo civil, galera, os fatos são considerados verdadeiros. Só que no processo penal não posso admitir isso. Né? Por exemplo, se eu processo AD, eu estou dizendo que AD me ofendeu moralmente na sala. Se a AD ela foi intimada e ela não comparece, os fatos que eu estou alegando reputam verdadeiro. São considerados verdadeiros. Professor, mas não foram. Revelia, o efeito da revelia no processo civil é esse. Beleza? E aí, se são verdadeiros, a AD já está praticamente condenada. 19. Na ação penal de iniciativa privada, ação penal de iniciativa privada, quem é que promove essa ação? É o MP ou a parte? Hein? Boa, a parte. E ela promove isso através de quê? Denúncia ou queixa-crime? Boa, queixa-crime. Perfeito, perfeito. Isso tem que estar gritando na cabeça de vocês. Letra 1. Pronto. Na ação penal privada, o Ministério Público. Letra A. Pode oferecer denúncia substitutiva à queixa-crime somente no caso de incapacidade do querelante e ocorrência de conflito de interesse entre este e seu representante legal. Certo ou errado?
Errado, meu povo. O MP não oferece, cadê? Denúncia substitutiva. Somente na ação penal privada subsidiária da pública. Letra B. Pode oferecer denúncia substitutiva, falso. Desde que o querelante desista da ação penal após o recebimento, caso em que o MP assume a titularidade, falso. Na ação penal privada, galera, o MP, ele atua como custos legis, fiscal da lei. Ele acompanha aquela ação penal, mas ele não interfere na ação penal. Beleza? Letra C, não pode oferecer. Gabarito. Foi mal, gente. Eu passei o gabarito logo na letra A. Não vi essa letra C, não. Não pode oferecer denúncia substitutiva à queixa-crime oferecida pelo querelado. E a gente vai verificar isso aonde? Artigo 30. Artigo 30 do CPP. A iniciativa, presta atenção, a iniciativa da ação penal privada cabe exclusivamente à parte, ao querelante, à vítima ou ao seu representante legal. Fechou? E para a gente fechar, questão 20. Após desentendimentos por questões pessoais, Serena van der Woodsen inicia uma campanha de ofensas contra Blair Randolph nas redes sociais. É melhor Caio Tissimeve, viu? Publicando diariamente palavras que atingem a dignidade ou decoro da ex-amiga. As ofensas não se referem a fatos específicos, mas a atributos pessoais depreciativos. Diante dessa conduta, assinale a alternativa correta quanto à natureza da infração e a sua persecução penal. Letra A. Ainda que Blair não queira processar Serena, o MP poderá fazê-lo para garantir a proteção da honra da vítima. Letra B. Trata-se de crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Se Blair não tomar nenhuma providência, Serena poderá continuar com as ofensas sem qualquer punição penal. Porra, boa. Blair terá 3 meses para oferecer queixa-crime contra Serena após a última ofensa. E letra E. As publicações de Serena, por ocorrer em rede social, configuram crime de ação penal pública incondicionada, podendo o Estado agir de ofício. Questão boa essa daí, viu? Gabarito, gente. Até minha água acabou. Gabarito. Rapaz, questão boa essa. Boa mesmo. Vamos nessa. Cadê? Letra A. Ainda que Blair não queira processar Serena, o MP poderá fazê-lo para garantir a proteção da honra. Falso. Crimes contra a honra, a ação penal é privada, exclusivamente privada. Trata-se de crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Acabei de explicar a vocês que é ação penal privada. Se Blair não adotar nenhuma providência, Serena poderá continuar com as ofensas. Gabarito. Por que, professor? Porque o crime é de ação penal privada. Só diz respeito à vítima processar. Se Serena, ela, ofender na frente de um delegado, o delegado não pode fazer nada. Por quê? Porque é de iniciativa privada. A vítima precisa autorizar a atuação do Estado. Letra D de delta, não são 3 meses, mas sim 6 meses. E letra E, por ocorrer em rede social, não torna a ação penal incondicionada, mas sim causa de aumento de pena para qualquer crime contra a honra. Artigo 145. Artigo 145 do Código Penal. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida, meu povo? Alguma dúvida? Sim ou não? De boa?
De boa mesmo? Pronto, vamos nessa. Galera, eu vou estar... Maiara aí já me mandou as questões da PF, beleza? Eu vou dar uma olhada nas questões, vou ver o que é que eu posso fazer. Mas se eu não colocar uma aula para a gente corrigir, provavelmente aí no YouTube e tal, para todo mundo participar, eu faço um vídeo, tá bom? E solto, vou tentar fazer isso. Todo mundo sabe aí que meu guri tá chegando, então tá uma agonia retada, muita coisa para fazer, mas eu quero dar essa atenção aí para a galera da PF, que tentou a PF. Isso porque também a gente teve um aumento no número de questões de direito, né? Foram 34 questões e o último concurso foram apenas 12, então praticamente triplicou, né? Quase triplicou o número das questões de direito, por isso eu quero dar uma conferida. Fechado? Como é de certo e errado, vai ser rapidinho para a gente fazer. Qualquer coisa, se eu não conseguir, eu vou deixar aqui como sugestão, mas aí eu coloco lá em votação, tá bom? Se eu não conseguir fazer no geralzão, no YouTube para todo mundo, eu vou deixar já como sugestão a aula do Direito em Foco, tá bom? A aula do Direito em Foco, a gente já coloca a correção da prova da PF, beleza? Vou deixar aí como sugestão para vocês, mas a gente discute isso aí no decorrer. Sobre a leitura da lei seca, a galera bote fé, velho, bote fé. Eu ainda não peguei meu vadimeco. O vadimeco da PCBA, eu mandei para impressão. E eu literalmente voei para pegar. Nem cobrei o cara, nem sei se está pronto. A última vez que eu falei, ele estava lá enrolando. E aí, com muita coisa na cabeça, acabei deixando para lá. Mas vou correr atrás disso, pegando o vadimeco, a gente faz Na verdade, galera, não é uma aula de lei seca, não, tá bom? Abrir a câmera aqui, ó, eu faço minha leitura aqui, vocês fazem a leitura daí, só para a gente marcar o compromisso de 10 minutinhos de lei seca aí durante o dia, beleza? Exatamente, um momento lei seca. Café com lei seca, não tem café com outras coisas aí? Pronto, café com um bocado de coisa? Pronto, café com lei seca. A gente faz isso. Beleza? Galera, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela presença, ainda aqui virtual. Diga, meu filho. Falta quanto tempo para o Anjinho chegar na família? Rapaz, em tese aqui, deixa eu fazer as contas aqui, 1, 2, 3, 15 dias. Se ele não meter o pé e vir antes. Nossa, né? Já? 15 dias. 15 dias. Daqui a 15 dias, o professor Marcos aí vai sumir da vida de vocês. Mentira, gente. Mentira. Só você, pai. Tá bom? Galera, minha continência e respeito. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.